Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais incríveis da mente humana. Vamos explorar as formas, às vezes bem estranhas, como a nossa memória funciona e, claro, como ela pode falhar. Parece que não faz sentido, né? Como assim as memórias mais antigas estão lá, perfeitas, mas as de agora simplesmente somem? Essa pergunta esquisita é o que dá o pontapé inicial para o nosso primeiro caso. Então, vamos lá. Vamos analisar esse primeiro quebra-cabeça, que é o caso de uma pessoa que, de repente, perde a habilidade de criar novas memórias. Imagina só essa situação. A pessoa consegue contar com detalhes histórias da juventude, sabe? Dos amigos de escola, das férias com a família. Mas se alguém pergunta sobre o filme que ela acabou de ver 5 minutos atrás, nada. A informação não está lá. É um contraste que choca entre o passado distante e o presente que acabou de acontecer. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do álbum de fotos. Pensa que as páginas antigas desse álbum estão lá, cheias, super vívidas, mas as páginas que deveriam registrar o presente estão em branco. Não dá mais para preencher. As fotos novas, elas simplesmente não são salvas. E essa ideia da câmera com o botão de salvar quebrado é perfeita. Quer dizer, a pessoa está vivendo o momento, a câmera está ligada, está capturando tudo, mas o mecanismo que armazena essa imagem para depois falhou. A experiência acontece, mas não vira uma lembrança de verdade. E aqui a gente chega na causa biológica. O culpado, por assim dizer, é uma estrutura chamada hipocampo. Pensa nele como gerente do cérebro, responsável por arquivar as informações novas. É o hipocampo que pega o que a gente viveu hoje e aperta o botão salvar, transformando aquilo numa memória para o futuro. Então, para resumir, com o hipocampo que não funciona direito, o presente vira fumaça. Conversas, ações, eventos, tudo se perde. Mas o passado, sabe? Aquelas memórias que já foram salvas e arquivadas faz tempo, continuam lá, seguras. A diferença é gritante. Agora, se prepara porque a gente vai para o nosso segundo enigma. Ele é tão ou mais desconcertante que o primeiro, só que de um jeito completamente diferente. Agora a gente fala da perda do como fazer as coisas. Neste caso, o tal do álbum de fotos está perfeito. A pessoa pode contar a vida inteira dela, fatos, eventos, tudo. Mas as habilidades físicas, aquelas ações que antes eram automáticas, tipo andar de bicicleta ou até mesmo escrever, simplesmente sumiram. É aqui que a gente vê a desconexão total. A pessoa tem o conhecimento, o quê? Ela consegue explicar a teoria de como andar de bicicleta, mas o conhecimento prático, o como, desapareceu. O corpo simplesmente não obedece mais às instruções que a mente sabe que estão corretas. Pensa num videogame. A pessoa sabe todas as regras, o objetivo, a estratégia. Mas na hora que ela aperta os botões, o personagem na tela não se move. A ponte entre o que ela sabe e o que o corpo faz desabou. E quem são os responsáveis por essa mágica motora? Bom, aqui entram em cena o cerebelo e os gânglios da base. Eles são tipo os treinadores do corpo. São eles que guardam nossas habilidades, nossos hábitos, as coisas que a gente faz sem nem pensar, como dirigir ou amarrar o sapato. É a nossa memória de movimento. Ok, agora vamos juntar as peças. Esses dois casos não são só curiosidades. Eles revelam uma verdade fundamental sobre como o nosso cérebro organiza as memórias. Então, o ponto central é este: não existe uma memória. Existem sistemas diferentes. De um lado, a gente tem a memória declarativa, que é o nosso álbum de fotos de fatos e eventos, gerenciada pelo hipocampo. Do outro lado, a memória procedimental, o nosso controle de videogame, que guarda habilidades e ações, e é gerenciada pelo cerebelo e pelos gânglios da base. São dois sistemas operando em paralelo. Tá, mas o que tudo isso quer dizer sobre a nossa mente? Isso nos leva a uma conclusão bem importante sobre a arquitetura da nossa consciência. A grande lição aqui é que a memória não é uma coisa só. Ela é uma rede, complexa, distribuída. Não tem um único lugarzinho onde as memórias moram. Pelo contrário, a gente tem diferentes sistemas em diferentes partes do cérebro, cada um cuidando de um tipo de lembrança. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se a nossa coleção de histórias pode se separar da nossa coleção de habilidades, se as peças que formam a gente podem se desconectar, então o que é que realmente nos define? A resposta não é nada simples e mostra o quão profundo é o jeito que a estrutura do nosso cérebro molda a nossa própria identidade.